Olá! Nesta aula, o tema é gestão orçamentária e financeira. E a primeira unidade aborda o sistema de planejamento governamental. Aliás, planejar é algo que faz parte da sua vida? Sim, eu costumo me planejar porque não tem como de uma hora para outra a pessoa fazer alguma coisa, tem que se planejar. Mas eu costumo me planejar, assim, eu tenho foco, eu sou uma pessoa que quando foca em alguma coisa, tenho um pensamento positivo e tenho algumas atribuições, assim, filosofia, vamos dizer assim, na minha vida. Sim, com certeza. Isso desde a infância até hoje a gente se planeja. Sempre, sempre, sempre. Porque, ainda mais em tempo de crise, né? Dependendo do que você está planejando, se vai envolver recurso financeiro ou não, ou uma movimentação familiar, alguma coisa a médio e longo prazo, se você não fizer algum tipo de planejamento, as chances de não sair, ou de dar errado, ou ter que usar planos B, C e D, são enormes. Não, claro, me planejo do jeito que eu posso, né? Eu dou meu passo conforme a perna alcança. Eu nunca quero fazer mais do que eu não tenho condições. Sempre que tem que ter algo prévio, assim, a fim de que a gente consiga almejar aquilo que está esperando, né? Senão não dá certo. Você pode nem se dar conta, mas o planejamento está presente no nosso dia a dia. Lista do supermercado, pagamento de contas, cronograma de estudos. Ao estabelecermos uma rotina, estamos implementando um planejamento. Assim, garantimos o cumprimento das nossas tarefas. E se precisamos tanto de um planejamento, mesmo que em pequenas atividades, imagine como ele é importante na administração pública. O sistema de planejamento governamental foi desenvolvido pelos entes federativos. O seu objetivo é alcançar uma situação desejada, do modo mais eficiente, eficaz e efetivo. Ou seja, o sistema busca a melhor concentração de esforços e recursos pela organização pública. Planejamento é, portanto, um processo contínuo, que está presente em todas as atividades da organização e, logicamente, ele sofre, ao longo da sua execução, algumas correções por desvios que, provavelmente, diante das circunstâncias, acontecerão. Mas há a possibilidade de corrigir esses desvios durante toda a realização ou andamento do processo de planejamento. Para que esse planejamento seja possível, a Constituição Federal de 1988 instituiu no seu artigo 165 uma estrutura de planejamento governamental, sustentada pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei de Orçamento Anual. E lembre-se, no caso do município, o emprego dessa estrutura deverá se adequar à gestão municipal. Já falamos sobre isso. A ideia é complementar as normas gerais estabelecidas na legislação federal. Antes de continuar, você deve conhecer cada um destes instrumentos que dão suporte ao sistema de planejamento. Vamos lá? O Plano Plurianual, PPA, é válido para um período de 4 anos e se refere às ações governamentais de caráter estratégico. E por se tratar de um documento de médio prazo, o PPA dá origem à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e à Lei de Orçamento Anual, LOA. Juntos, eles formam um sistema de planejamento e cada um deles tem uma função. O PPA destaca os objetivos e metas da administração. A LDO estabelece as prioridades, dimensiona as ações e as metas físicas e financeiras para cada um dos 4 exercícios considerados no PPA. E, por fim, a LOA prevê os recursos necessários para que as ações previstas e estabelecidas como prioridades na LDO possam ser executadas. A Constituição da República dispôs, já no seu artigo 165, parágrafo 1º,
sobre o conteúdo, né, do plano plurianual, que diz o seguinte: o plano estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Nós temos aqui vários conceitos. O conceito de diretriz, que são normas que devem ser postas em prática durante a execução do plano plurianual. As despesas de capital aqui não devem ser elevadas, não devem ser restritas àquelas despesas que são classificadas como aquisição de bens, né? Mas devem ser tomadas como investimentos, né? Investimentos de natureza social, de natureza econômica, de natureza administrativa, que devem ser realizadas pelo poder público ao longo daquele período. Ah, estou muito feliz. Acabei de ser eleito e, como prometi durante a minha campanha, vou expandir a rede de atendimento do município onde atuo. Ah, senhor prefeito, sinto lhe informar. É que para isso acontecer, os projetos e atividades necessárias, como a construção de postos de atendimento e contratação de pessoal, deveriam constar nas leis que instituem o PPA, a LDO e a LOA. Como não é o caso, a iniciativa será rejeitada. Como assim? Isso significa que não vou poder apresentar mudanças para este planejamento? Claro que vai. Você pode propor ajustes no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual, para que sejam feitas as adequações ao seu plano de ação de governo. Infelizmente, não é raro encontrar nos municípios planos de governo que ficam somente na campanha, ou planos estratégicos que não saem do papel e planos diretores que não se viabilizam. Já falamos sobre como é importante descobrir quais são os problemas do município, certo? Pois é deste modo que se inicia o processo de planejamento, a partir da identificação das demandas e coleta de informações. E isso diz respeito aos ambientes interno e externo à organização. É muito importante que o ambiente externo considere a implementação dos mecanismos de participação e representação popular no município. Este é o processo de elaboração da agenda governamental. Portanto, podemos dizer que a agenda governamental é o conjunto de programas considerados na estratégia de médio ou longo prazo que se refere a, no mínimo, 4 anos de governo, ou seja, os programas inseridos no PPA. Os programas do PPA, determinados como prioritários pela LDO, passam a fazer parte da agenda decisorial e são detalhados pela LOA. Confira agora como é o processo estabelecido legalmente para o Sistema de Planejamento Governamental Brasileiro. Observe essa figura que representa o processo de planejamento governamental. As etapas ou funções do processo de planejamento correspondem ao ciclo externo, aqui representado pelas figuras em verde. Já a estrutura é demonstrada pelo ciclo interno, representado pelas figuras em amarelo. Então veja, primeiro as demandas são identificadas e as orientações prévias são incorporadas ao processo. Depois, há o estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas. E a partir daí, haverá a eleição de prioridades e o detalhamento e orçamento das ações. Cada uma dessas etapas dará origem, respectivamente, ao PPA, LDO e LOA. Seguindo o fluxo, temos a execução, o registro para controle e o monitoramento e avaliação de resultados. O que no ambiente interno se refere aos relatórios e demonstrações contábil-financeiras e relatórios e documentos. Por fim, há a revisão. Você sabia que antes da Constituição Federal de 1988, o processo de planejamento governamental não continha a função eleição de prioridades e orientação para orçamento? Portanto, ainda não existia o documento denominado Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você já ouviu falar em programação orçamentária?
A programação orçamentária é um conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros. Essa atividade vale para as 3 esferas de governo. Confira quais são as normas que regem a programação orçamentária. Lei 4.320/64 e Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitas vezes, o ritmo de execução do orçamento não é compatível com o fluxo de recursos financeiros. Não de uma forma que assegure a execução dos programas anuais de trabalho previstos. Quando isso ocorre, existe a necessidade de contingenciamento dos gastos públicos. E para que isso seja feito, o mecanismo normalmente utilizado é um decreto de programação orçamentária e financeira, ou decreto de contingenciamento. Quando a receita do município, por exemplo, não atingir aqueles patamares previstos nos anexos que acompanham a lei de diretrizes. Por exemplo, o resultado primário, o resultado nominal, a tal receita corrente líquida, que são anexos que a própria legislação, que a própria lei de responsabilidade fiscal exige que acompanhem, né, a proposta de lei de diretrizes. E, logicamente, se esses patamares, se esses níveis estabelecidos previamente nas diretrizes não forem atingidos pelas receitas, a norma da lei de diretriz orçamentária estabelecerá critérios para restrições serem impostas aos gastos da administração municipal. Como garantir o equilíbrio entre receitas e despesas no orçamento? A ocorrência de fatos que resultem na alteração dos valores estimados tem repercussão em todo o processo orçamentário. Isto demanda, em muitos casos, uma revisão dos limites considerados na programação da despesa. Assim, a meta de resultado e a previsão das receitas contabilizadas limitarão a fixação do nível das despesas públicas. Saiba como pode ocorrer a limitação do nível das despesas públicas. Isto pode ocorrer, por exemplo, no caso de redução da receita prevista em um determinado período. Neste caso, é necessário reacomodar a despesa de forma a não comprometer as metas fixadas na LDO. O inverso também pode ocorrer, e neste caso, os limites estabelecidos pelo decreto de contingenciamento serão recompostos na mesma proporção dos cortes efetivados por poder e pelo Ministério Público, conforme disposto na LRF. Um ponto importante a ser considerado é que a LRF define os instrumentos de divulgação da gestão fiscal. Os responsáveis pela execução do orçamento público, ao estarem obrigados a prestar contas da sua gestão, submetem o seu desempenho à avaliação da sociedade. Essas informações, conforme já dissera na lição anterior, ela aproxima o município, quer dizer, a administração do município ao cidadão. Então, este é o objetivo, né, principal desse sistema de informações. E mais disso, né, a própria Constituição da República dispõe que garante ao cidadão a informação, né? Esta não pode ser, hipótese alguma, negada ao cidadão, né, para que ele possa exercer o seu direito, né, o seu direito de cidadão garantido pela própria Constituição da República. Também o sistema de informações, além de cumprir com essa finalidade, né, que é aproximar o Estado do cidadão, também possibilita a apuração e avaliação dos resultados obtidos pela administração do município em razão das ações que foram por ela executadas.
A gestão orçamentária e financeira visa que os objetivos da organização governamental sejam alcançados. Lembrando que ela obedece a princípios estabelecidos na legislação. Mas antes de continuarmos, você sabe o que são receitas e o que são despesas? As principais receitas do município são os tributos de sua competência, que estão estabelecidos na própria Constituição, os impostos, né? O imposto sobre serviço, o imposto predial territorial urbano, o imposto de transmissão de bens imóveis intervivos. As taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviço, e também a contribuição de melhoria, né? Evidentemente, existem outras fontes de receita, como receita patrimonial, receita industrial, de agropecuária, né? Mas uma outra fonte que possivelmente seja tão importante quanto a dos tributos, principalmente naqueles municípios de pouca capacidade econômica, né? De população paupérrima, né? São as transferências que são garantidas pela Constituição, né? Então, nós temos os tributos em primeiro lugar e, em segundo, as transferências que são garantidas pela Constituição da República. Lembrando sempre que naqueles municípios de pouca capacidade econômica, né? Geralmente as transferências se sobrepõem aos tributos de competência municipal. Mas isso não significa, hipótese alguma, que o prefeito deva se descurar na busca da obtenção das receitas, né, desses tributos que são de competência do município. Quanto às despesas, podemos defini-las como o esforço realizado ou a ser realizado pela pessoa física ou jurídica na busca de objetivos ou na geração de benefícios. As despesas indicam destinações, indicam aplicações. E essas aplicações são feitas das mais variadas formas, né? As classificações são realizadas no sentido de informar, né? Informar o cidadão, seja ele o gestor ou o cidadão beneficiário das ações governamentais, né? Sobre onde se aplicam os recursos do Estado. Podemos classificar as despesas em funções de governo, subfunções, programa, despesas correntes e despesas de capital e institucional. As despesas hoje são classificadas da seguinte maneira: por funções, que indicam áreas de atuação do poder público, do município, por exemplo, né? Que áreas são essas? Educação, saúde, serviços públicos, administração, poder legislativo. Essas funções são segmentadas e a esses segmentos se lhes denominam de subfunções. Subfunções, ou seja, para melhor classificar, melhor controlar, melhor avaliar a atuação do poder público em cada área, nós classificamos as ações em subfunções. Por exemplo, se ao município fosse delegada a competência para digamos, desenvolver na área da educação o ensino universitário, o ensino médio. Aliás, alguns municípios possuem, né, o ensino universitário, o ensino médio e o ensino fundamental. Nós temos aí 3 segmentos na área de educação, quais sejam o ensino universitário, o ensino médio e o ensino médio, o ensino técnico profissional e o ensino fundamental. Para cada segmento, formamos programas de trabalho específicos para a área do ensino universitário, para a área do ensino
técnico profissional ou ensino médio e para a área do ensino fundamental. Então nós temos aí as funções e as subfunções. Função, repetindo, indicam a área de atuação, como educação, saúde, etc. E as subfunções são os segmentos dessas áreas. E uma outra classificação que é utilizada também no orçamento é para identificar o órgão, né, o setor da administração responsável pela execução desse programa de trabalho. Nessa classificação, nós denominamos o órgão de unidade orçamentária ou unidade executora. Numa visão sistêmica do orçamento, nós podemos incluir, né, aí já uma unidade que se chama unidade coordenadora de recursos. Por exemplo, como o orçamento é funcional, indica as áreas de atuação, né, do município, na área da educação, não significa que vá executar programas de educação exclusivamente a Secretaria de Educação. Como o programa é um conjunto de ações, essas ações podem ser executadas por vários setores da administração, que não apenas a Secretaria de Administração. Só que a Secretaria de Administração assume o papel de coordenadora da execução dessas ações. Por exemplo, vamos supor que um programa de trabalho na área de educação seja constituído das seguintes ações: recrutamento, seleção e admissão de professores. Então, nós temos aí 3 ações que cabem, geralmente, ao Departamento de Recursos Humanos, que é um setor da Secretaria de Administração. Mas essas ações integram o programa de ensino fundamental. Construção de prédios onde funcionarão as unidades escolares. Então, a construção desses prédios estará a cargo da Secretaria de Obras. Então, a construção é uma ação que integra o programa do ensino fundamental. E, ademais disso, as unidades operacionalizadoras da atividade de ensino, tá, que são as escolas, já implantadas e implementadas, estão sob a responsabilidade da Secretaria de Administração. Então, nós temos aí 3 secretarias atuando na área da educação, executando um programa de ensino fundamental, mas sob a coordenação da Secretaria de Educação. Então, nessa visão sistêmica do orçamento, toda organização está aí integrada e atuando, né? De forma interativa, no sentido de atender a um único beneficiário, que é o aluno. E tem uma dúvida: qual é o papel da classificação econômica das receitas e das despesas públicas? A classificação econômica, ela indica os meios que o município utilizará, tanto meio financeiro como meios materiais, recursos humanos, etc., para execução das ações. Em realidade, a classificação econômica também tem uma outra função, ou seja, compor informações sobre a atuação do poder público, de uma maneira geral, de todas as esferas de governo, no âmbito da economia do país. Essa é a função da categoria econômica, da despesa e da receita, né? Ou seja, compor informações sobre a atuação do poder público na economia, né? Logicamente, a outra função é servir que as categorias econômicas classificam os meios da natureza financeira, são as receitas, e os meios natureza material, recursos humanos, né, e que se destinam a
fazer com que as ações governamentais se concretizem nos seus respectivos objetivos. Ok, entendi o que são as receitas, o que são despesas, os tipos de cada uma. Mas e os fundos especiais, o que são? Acontece que, em certos momentos, dependendo do objetivo a ser alcançado, é necessário que alguns programas planejados sejam financiados de forma direta, entende? Mais ou menos. Então, como agir nestes casos? Em casos assim, parte dos recursos financeiros da entidade é separada para o pagamento de determinados programas que foram executados. Portanto, vemos que na administração pública brasileira há pelo menos duas formas de gestão dos recursos financeiros: gestão por caixa única e gestão dos fundos especiais regulamentados. A Lei 4.320, no sentido de disciplinar as receitas, a gestão das receitas, estabeleceu que toda receita arrecadada vai formar um lastro global para garantir o pagamento das obrigações que surgiram em razão da execução dos programas de trabalho. Não importa se a obrigação surgiu na área da educação, na área da saúde ou na área da administração. Importa que é uma obrigação do município que precisa ser paga. E esse lastro financeiro é constituído por essas receitas que o município ofere através das suas atividades. A esse tipo de gestão se denomina de gestão por caixa única ou gestão por unidade de tesouraria. Entretanto, a lei abre uma exceção a esta regra. Naquela primeira regra, nós temos a movimentação de receitas de movimentação livre, vamos dizer assim, porque essas receitas não têm destinações específicas. Já os fundos especiais, a gestão por fundos especiais é diferente. É diferente porque a receita tem uma destinação específica. E que destinação específica é essa? O programa de trabalho que será financiado com aqueles recursos financeiros. Com aqueles recursos financeiros. Um fundo especial, ele é utilizado no sentido de garantir lastro financeiro para que um programa de trabalho priorizado pela administração, por isso se denomina Programa Especial de Trabalho, priorizado pela administração, para que as obrigações dele surgidas possam ser pagas. E com isso garantir a credibilidade do poder público diante dos seus credores. Então, o fundo especial, a gestão por fundo especial é diferente da gestão de receitas na unidade de tesouraria. E agora, chegou o momento de falarmos sobre o convênio. Podemos dizer que os convênios são uma espécie de fundo especial, em razão das seguintes características. São formados por receitas próprias e de terceiros ou pelas provindas de outras entidades. São vinculados a uma ação específica ou a um programa especial de trabalho. Eu chamo a atenção para o fato de que o fundo especial, seja ele convênio ou não é uma pessoa jurídica, não é órgão, é apenas uma forma de gerir receita. Há um fundo especial que pode ser personalizado juridicamente. E, neste caso, estaremos constituindo uma autarquia. Aí a lei vai dispor que a receita oriunda da atividade realizada pela autarquia, a ela se vincula. A ela se vincula. O convênio é uma espécie de fundo especial, conforme eu já tinha dito, porque a receita dele oriunda só pode ser aplicada naquilo que se constitui o seu objeto.
um instrumento diferente de contrato, porque nele estão realçados interesses comuns. No contrato, não. Tá? No contrato, apenas o interesse é unilateral. Tá? É aquele que contrata, não é do contratado, mas sim aquele que contrata. Já no convênio, não. O convênio é uma espécie de parceria e que 2 ou 3 entidades convenientes têm interesses comuns naquilo que se constitui a ação, naquilo que se constitui o seu objeto. Cada parceiro colabora, né, coopera com determinado recurso, né, pode ser em dinheiro, em pecúnia, ou então em bens para que aquela ação que é o objeto ao convênio possa ter possibilidade de execução. E deste modo, encerramos mais uma aula do curso para gestores públicos municipais. Na próxima e última aula deste módulo, vamos falar sobre a democracia participativa e controle social. Até lá!